Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 23 do curso de Matemática. Iremos tratar sobre as áreas do triângulo, área dos quadriláteros, área do hexágono, circunferência, círculo e coroa circular. Bom, nessa primeira parte será a área do triângulo. Bom, a área do triângulo é base do triângulo vezes a altura. Se lembra que a altura sempre forma 90 graus com a base. Então essa aqui é a fórmula mais conhecida que existe. Base vezes a altura dividido por 2. Mas tem outras formas de calcular a área do triângulo. Por exemplo, se o triângulo for equilátero. O que é o triângulo equilátero? Todos os lados são iguais. Então se o lado for L, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área do triângulo equilátero. Agora, se você não tiver a altura, aqui você não tem a altura do triângulo, mas você tem os dois lados formando um ângulo, você tem que a área desse triângulo vai ser 1/2 de B vezes A vezes o seno que forma desses dois lados, o seno de alfa. Então, a área, se você não tem a altura, você tem como sendo A vezes B vezes o seno A, vendo os senos de alfa dividido por 2. 1/2 de B vezes A vezes o seno de alfa. Bom, e o quarto tipo de cálculo de área é quando você não tem nem a área, quer dizer, você não tem nem a altura, você também não tem os ângulos internos do triângulo. Mas você tem todos os lados. Então você tem que calcular o semiperímetro, isso aqui ó, é o semiperímetro, semiperímetro. Se lembra que o perímetro é a soma dos lados, então o perímetro seria A, B, C, e isso aqui é o semi é dividido por 2, A mais B mais C dividido por 2, isso aqui é o semiperímetro. Aí depois você coloca nessa fórmula aqui. O que é essa fórmula? A área desse triângulo será igual a raiz quadrada do perímetro vezes perímetro menos o lado A vezes perímetro menos o lado B vezes perímetro menos o lado C. Então, se você não tem nem a altura e nem o ângulo, se você tiver os lados, você encontra a área com essa fórmula aqui. Ó. Ela é um pouco grande, mas ela é fácil de decorar. Perímetro vezes perímetro menos o primeiro lado, vezes perímetro menos B, vezes perímetro menos C, ok? Então, agora eu vou colocar as áreas do equilátero. Área do equilátero. Área dos equiláteros, os principais equiláteros. Será área do equilátero. Então, área dos equiláteros. Bom, o primeiro será o paralelogramo. Você lembra que o paralelogramo tem duas paralelas e forma assim, né? Então, é assim, tem 4 paralelas. 2 na horizontal e 2 na vertical. Então, como que é a área disso aqui? Se aqui está a base, você precisa da altura. A altura forma 90 graus. Ou interno ou externo. Então, aqui também seria a altura. Então, a área disso aqui vai ser a base vezes a altura. Então, essa é a área do paralelogramo. Vamos para o segundo equilátero, que é deixa eu fazer uma área melhor aqui. Esse aqui seria o trapézio. Trapézio reto, né? Porque tem um ângulo de 90 graus. Então aqui seria a base menor, a base maior, e aqui já seria a altura que forma 90 graus. Como que é a área do trapézio? A área do trapézio é base mais base menor, multiplicado pela altura e dividido por 2.
Isso aqui, ó, seria a base média, né? Base média. O que é a base média? Base média é igual a base maior mais a base menor dividido por 2. Então, a área do trapézio também pode ser base média vezes a altura. Então, esses dois jeitos para calcular a área do trapézio. Bom, vamos para o terceiro quadrilátero, que é o losango. Então, terceiro losango. Então, o losango é assim, né? Ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então, esse aqui é a diagonal maior, vou botar adesão. E isso aqui seria a diagonal menor. Então, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ok? Isso aqui é a área do losango. Vou botar aqui. Losango. Bom, vamos agora para a área mais famosa que existe dos quadriláteros, que é a área do quadrado. Então, 4 quadrado. O quadrado tem todos os ângulos formando 90 graus e todos os lados são iguais. Então, L, 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 L. A área do quadrado é L vezes L, base vezes altura. Então, a área do quadrado é L ao quadrado, ok? Vamos agora para a área do hexágono. A área do hexágono. A área do hexágono. Área do hexágono. Bom, o hexágono é um quadrilátero que tem 6 lados. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados. É o hexágono. Bom, como é que você calcula a área do hexágono? Você divide esse hexágono. Vou tentar fazer um hexágono aqui com todos os lados iguais. Então, deixa eu fazer coisa aqui menor. Seria assim, 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 assim e assim. Então, se aqui for L, 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 todos os lados forem iguais, a área desse hexágono vão ser, você vai dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Então, você vai dividir aqui, ó, em 6 triângulos equiláteros. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se é equilátero, todos os lados são iguais. Então, aqui é L, 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 L. Então, qual é a área de um triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se um triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, então a área do hexágono vai ser 6 vezes o triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 4. Você pode deixar assim é o jeito mais fácil de lembrar, mas você também pode simplificar, né? Corta, vai ficar 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, a área do hexágono vai ser 3 raiz de 3 sobre 2 vezes o lado ao quadrado. Ok? Então, se você tem um lado do hexágono, você divide o hexágono em 6 triângulos equiláteros e você multiplica o triângulo equilátero que você tem por 6. Aí você vai ter a área do hexágono. Ok? Então, agora vamos para a circunferência. Circunferência é só circunferência. A circunferência, ela não tem área, porque ela só é um círculo assim, ó. Ela não tem a área, ela é só um círculo. Então isso aqui é uma circunferência. O que a circunferência tem de importante? Ela tem um raio, ok? E
ela tem um perímetro. Qual é o perímetro de uma circunferência? O perímetro é dado por C, vai ser 2π vezes o raio. Então, o que é o perímetro? É o quanto que você percorre aqui, ó. Isso aqui é o perímetro. Isso aqui tudo é o perímetro. É uma volta completa de 360 graus. O que é mais importante da circunferência? Bom, existe um ponto aqui, ó. Se você pegar esse ponto e ligar esse ponto aqui, ó, perceba que isso não é um raio. Isso aqui não é um raio. Isso aqui é uma corda. Então, de A para B é uma corda. Então, essa parte aqui, ó, isso aqui vai ser a corda menor. Então, isso aqui, ó, isso aqui é a corda menor e ela é dada como assim, ó, A, B, assim. Perceba que não é um ângulo, é só uma voltinha. E tem a corda maior, né, que é feita por isso aqui, ó. Isso aqui seria a corda maior. Então, isso aqui, ó, é a corda maior de A para B. Ok? Então, tem a corda, tem o raio e você tem que saber que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro seria isso aqui, ó. Tá aqui, isso aqui seria o diâmetro. Isso aqui tudo é o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Bom, como é que você acha o π? Isso é uma observação importante. O π você encontra como? Se você tem o perímetro, então você 2 vezes o π vezes o raio. Qual é o valor de π? O π vai ser o perímetro dividido por 2 vezes o raio. Você pode fazer o teste em casa. Se você tiver o perímetro e tiver o raio de uma circunferência, você pega o perímetro e divide por 2 vezes o raio, você tem o π, que é 3,14 vários números, que é um número irracional, ok? Agora, vamos para uns pontos relativos, relativos a uma circunferência. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer os pontos relativos. Vou botar isso aqui desse lado aqui, ó. Então, o perímetro é 2π vezes o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio e o π é o perímetro dividido por 2 vezes o raio. Agora vamos para os pontos relativos à circunferência. O primeiro é uma secante. O que é uma secante? Secante é quando você tem uma circunferência. Aqui está uma circunferência e você passa uma reta. Ops, passar uma reta melhor aqui. Você tem uma circunferência e você passa uma reta na circunferência. Não, isso aqui é uma reta R. Então, essa reta aqui, ó, corta a circunferência em 2 pontos. Isso aqui é uma reta secante. Então, você tem que, aqui, ó, aqui seria o raio, né? Aqui é o raio. Então, do raio para a reta, então, a distância do centro até a reta secante vai ser menor do que o raio, porque o raio seria isso aqui tudo, né? Isso aqui é o raio. Então você tem a distância sendo menor do que o raio. Isso aqui é um ponto relativo, que é a secante. Um outro ponto é a tangente. Tangente. O que é a tangente? É quando você tem uma circunferência e você tem uma reta passando exatamente em um só ponto da sua circunferência. Então aqui você está o centro da circunferência e aqui você tem um raio. Então você tem que o raio vai ser igual à distância do centro até a reta tangente. Nunca se esqueça que quando tem uma tangente, você forma 90 graus com o seu raio. Então sempre forma 90 graus quando você forma uma tangente. E só tem um ponto de encontro. É só um ponto que você toca na tangente. E tem um outro ponto relativo. Vou apagar isso aqui. O outro ponto relativo. Então aqui você tem que a distância é igual ao raio.
O outro ponto relativo é a externa. Quando você tem uma circunferência e tem uma reta que não toca na circunferência. Então, aqui seria o raio. Então, a distância é maior que o raio. Ok? A distância da reta que está externa da circunferência é maior que o raio da circunferência. Ok? Então agora vamos para o círculo. Vou apagar tudo aqui. Vamos para o círculo. O círculo tem área, a circunferência não tem área. A circunferência é só o perímetro. Agora o círculo é diferente, porque o círculo tem área. Então vamos calcular a área do círculo. Então aqui está o círculo. Círculo. Bom, o círculo é uma circunferência que tem área. Isso aqui tem alguma coisa. Tem área aqui, tem alguma coisa cobrindo essa circunferência. Então aqui está o raio. Aqui é o raio. Então você tem você sabe que a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Isso é a área de um círculo. Ok? Mas o que é importante do círculo? Além de saber que tem o perímetro, aqui o perímetro vai ser 2π vezes o raio, que você sabe que o diâmetro é 2π, duas vezes o raio, e agora você tem a área, porque isso aqui vai ter uma área. Isso aqui vai ter uma área, então a área é πr ao quadrado. Mas, deixa eu botar esse πr ao quadrado aqui, ó. Então a área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Mas tem o setor circular. O que é o setor circular? Setor circular é quando você tem um círculo, mas você tem uma parte com um ângulo. Então isso aqui é o setor circular. E qual é a área disso aí? A área disso aí vai ser igual. Bom, você sabe que uma circunferência tem 360 graus. Então, 360 graus vai ser πr ao quadrado, que é a área de uma circunferência, de um círculo. Se você tem um ângulo alfa, você vai ter x. Vai ser a área x. Então, a área x, a área do setor circular, que você tem a área do setor circular, que é dada por esse ângulo, vai ser, isso aqui é o raio, isso aqui vai ser o raio, vai ser exatamente igual a alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360. Então toda vez que você tiver um setor circular, você calcula esse setor justamente com o ângulo formado por esses dois raios, dividido por 360 vezes o πr ao quadrado. Então é assim que você calcula o setor circular. Outra coisa importante é que o setor circular nos dá a área, mas você também pode saber o tamanho desse comprimento aqui, ó, desse perímetro, desse setor do perímetro. Por quê? Porque você sabe que 360 graus é um perímetro de 2πr, 2π vezes o r. Então, qual vai ser o perímetro de alfa? X. É quase a mesma coisa. Então, o perímetro do setor circular vai ser alfa vezes 2πr dividido por 360. Então, só muda a multiplicação, né? Aqui é πr ao quadrado, porque é a área, isso aqui é o perímetro. O perímetro é igual a 2πr vezes a divisão do ângulo que você tem, dividido por 360. Então, aqui você tem o setor circular e aqui você tem um perímetro, o perímetro dessa bordinha aqui, ó, formado por esse ângulo. Bom, se você tivesse um ângulo de 180 graus, você teria metade de uma área de uma circunferência. Bota aqui, ó, a área do setor circular de 180 graus. Se tivesse um ângulo aqui formando 180 graus, então seria 180 graus dividido por 360 multiplicado por πr ao quadrado.
Então isso aqui vai dar 1 meio, então πr ao quadrado dividido por 2. Então quando você tem uma meia circunferência, você tem uma meia área de circunferência, porque você multiplicou por 180 e dividiu por 360, vai ser 1 meio, que vai ser 1 meio da área. Então quando você tem um setor circular, vou fazer aqui, quando você forma esse setor circular assim, ó, aqui, ó, então aqui tá 180 graus, né? Então isso aqui vai ser a área, ó. A área vai ser πr ao quadrado sobre 2. E o perímetro? O perímetro mesma coisa, 2πr sobre 2, que vai ser a meia volta, ok? Vamos agora para a coroa circular. O que é coroa circular que caiu no Enem 2018? Vamos lá. Coroa circular, que é o último assunto desta aula. A coroa circular, bom, aqui você tem um círculo. Aí vai ter um outro círculo aqui dentro, ó. O que é a coroa circular? A coroa circular é justamente isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a coroa circular. Então você vai tirar esse círculo menor. Isso aqui é a coroa circular, ó. Então você tem um círculo maior que vai ter uma área e você tira esse raio menor, esse círculo menor, e você vai ter a coroa circular. Então como é que você calcula a área da coroa circular? A área da coroa circular vai ser o círculo maior com Rzão, então vai ser π Rzão ao quadrado menos a área do círculo menor, Rzinho, menos π vezes o Rzinho ao quadrado. Então isso aqui é a área do setor circular. Você está calculando isso aqui só essa parte de fora. Por exemplo, aqui seria a calota e aqui é o pneu. Então aqui seria só o pneu e aqui você está retirando a calota. Vamos fazer um exemplo. Bom, digamos que você tem um círculo, e ele tem um raio de 8. E você tem um outro círculo aqui dentro que tem um raio de 4. Qual vai ser a área do setor circular? Então a área do setor circular vai ser o π, vou falar que o π é igual a 3, aproximadamente igual a 3. Então 3 vezes o raio maior, 8 ao quadrado, menos 3 vezes o raio menor, 4 ao quadrado. Então a área do setor circular vai ser 3 vezes 64 menos 3 vezes 16. Então a área do setor circular vai ser 64 vezes 3, 12, 18, 19, 192 menos 16 vezes 3, 18 vai 1, 4, 48. Então 192 menos 48 vai ser igual a 4, 1. A área do setor circular vai ser 144 metros, se tivesse o raio aqui em metro, metro e metro. Então isso aqui, ó, isso aqui vai dar um valor de 144 metros quadrados, ok? Isso é o setor circular. Bom, dentro do setor circular tem algo bastante importante. O que é? Vou apagar isso aqui tudo, vou ter que explicar isso aqui bem detalhado. Ó, setor circular, o Enem perguntou, aqui teria uma piscina e aqui seria grama. Então qual seria a quantidade de gramas que você deveria comprar? Então seria exatamente 144 metros quadrados de grama, enquanto que aqui dentro seria a piscina. Bom, agora dentro do assunto de coroa circular, você tem o segmento circular. Então dentro do coroa circular você tem o segmento circular. O que é o segmento circular? Bom, aqui você vai ter um círculo, o centro, e você vai ter isso aqui, ó.
Diz aqui, ó, uma corda. Então perceba que aqui vai ter um ângulo. E ele vai perguntar qual é o valor disso daqui, ó. Como é que você vai calcular a área disso daqui? A área disso aí, ó, a área desse segmento circular vai ser igual à área do setor circular inteiro, que é, digamos que aqui é o R, então vai ser o alfa, o ângulo alfa, dividido por 360, multiplicado por πr ao quadrado, menos, aqui ó, é um triângulo equilátero. Então ó, aqui é um triângulo que tem o mesmo lado. Isso aqui seria o mesmo lado. Então ele vai ter que te dar alguma coisa para você calcular a área desse triângulo. Então se você tem a coroa, você tem o setor circular inteiro e tira esse triângulo, vai sobrar só o segmento circular. Então ele vai ter que te dar, por exemplo, ele pode te dar o ângulo e os dois lados. Então você pode, por exemplo, se aqui fosse 2, aqui seria 2. Isso aqui é o raio. Então, a área do setor circular, a área do segmento circular, a área do segmento circular vai ser o ângulo de 60 graus, por exemplo. Seria 60 dividido por 360, multiplicado o π arredondando para 3.